Olá pessoal, bem-vindos à última aula do curso Estoicismo, a vontade da razão. Hoje, trabalhar uma aula um pouco mais prática, um pouco mais instrumental. Afinal, Lucas, eu vi ao longo do curso os detalhes do estoicismo, desde o seu surgimento na Grécia. Eu estudei sobre o Zenão, sobre o Cleante, sobre o Crísipo, Cícero, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio. Mas afinal, Lucas, como que eu posso me tornar um estoico? É possível eu me tornar um estoico? Bem, como eu disse no finalzinho da última aula, sim, com toda certeza é possível. Porque o estoicismo, essa corrente filosófica, essa escola tão brilhante, tão magnífica, ela é atemporal. Ou seja, enquanto nós, seres humanos, formos humanos, o estoicismo ainda será atual. Por mais que seja uma filosofia de mais de 2.500 anos, enquanto a gente for ser humano, enquanto tivermos as mesmas dores, angústias, anseios, desejos, prazeres que tínhamos lá 2.500 anos atrás, ainda teremos hoje e ainda teremos amanhã. Então o estoicismo sim continuará atual, tá? Sintetizando o que a gente viu, né, o estoicismo ele surgiu aí como uma filosofia, como um modo de vida. Então por isso que ele não é apenas uma filosofia teórica, mas uma filosofia prática, um modo de vida. Similar, entre aspas, vamos dizer, a uma religião. Vai? Mais notoriamente na Roma Antiga, lá por volta de 50 a 100 depois de Cristo. E aqui estamos, mais de 2 milênios depois, a filosofia está desfrutando de um renascimento. Né? E não é difícil a gente entender o porquê. O principal objetivo do estoicismo antigo era descobrir a melhor maneira de viver. Como o filósofo moderno, o Lawrence Becker, ele escreveu, sua preocupação central, organizadora, é sobre o que alguém deve fazer ou ser para viver bem, para florescer. Então, o estoicismo está baseado nesse florescimento do ser humano, de nós mesmos, para com nós mesmos. Né? Então, essa questão de como viver bem, como viver de maneira justa, de maneira certa, de maneira virtuosa, talvez seja a mais duradoura da humanidade. Né? Como viver, afinal? Né? Ou seja, nós nascemos, mas nós não sabemos viver. Sartre instigou-nos sobre isso. Né? Que a nossa existência precede a nossa essência. E, assim, tornando especialmente aguda a filosofia, né? Ela se torna aguda, que eu digo, em eras em que um senso de significado compartilhado se atrofiou e cada indivíduo ele é deixado aí para encontrar o significado por conta própria. Cada um hoje encontra o significado por conta própria, como melhor convém a ele, seja na filosofia, seja na religião, seja na terapia, seja no entretenimento, enfim, em várias outras coisas. Né?
Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, nessa última aula, é apresentar algumas maneiras de como você pode começar a introduzir o estoicismo na sua vida hoje, tá? E começar a experimentar o quanto de felicidade e satisfação essa filosofia pode trazer para você. Tá? Então, assim, é sobre encontrar a alegria, a satisfação, a tranquilidade que os estoicos tanto pensaram e tanto produziram. Tá? Tornar a sociedade um lugar melhor para todos. Foi esse a principal visão que o estoicismo teve, desde lá com Zenão, passando, como eu disse, pelos gregos, pelos romanos. Tá? Então, assim, acima de tudo, eu queria instigar vocês, tá, a desenvolver uma mentalidade estoica. Tá? Porque eu posso, assim como já diria Kant, não se ensina filosofia, não se ensina, pode se ensinar filosofia, mas não se ensina a filosofar. Tá? Eu posso ensinar a vocês a história completa do estoicismo, como eu ensinei no curso. Posso ensinar a vocês ferramentas para desenvolver uma mentalidade estoica, mas só vocês mesmos serão os responsáveis por aplicá-las na vida de vocês para ter essa mentalidade estoica. Tá? Então, como eu disse, essa aula eu preparei ela de uma maneira mais prática, mais instrumental. Tá? O primeiro ponto, tá? A gente deve aceite o que não dá para mudar. Falando isso no decorrer do curso. Algumas coisas, como o que acontece no mundo, né, desastres naturais, por exemplo, fogem do controle humano. Tá? Assim, então, nesses casos, não adianta se sentir culpado. Não adianta se sentir culpado, tá, por aquilo que não está no seu controle. Concentre-se somente no que você consegue controlar, com as suas escolhas, com as suas opiniões. Tá? Então, assim, primeiro ponto, a gente aceitar, tá, pessoal? Aceitar aquilo que não dá pra gente mudar. Tá? Aceitar aquilo que não dá pra gente mudar. Eu já dei o exemplo do apagão, né? Se queima a luz do meu quarto ou da minha sala, cabe a mim. Tá no meu alcance trocar a lâmpada. Trocar a lâmpada. Só que se tem um blackout no estado, não está no meu alcance. Então, assim, foquemos as nossas energias para mudar aquilo que está no nosso alcance e não desperdicemos ela tentando mudar, ou pior, sofrendo por não conseguir mudar coisas que não estão no nosso alcance. Esse é o pior. Além de tentar mudar aquilo que não pertence à nossa ação, a gente ainda sofre por isso. Então o primeiro passo é esse. Tá? O primeiro passo é esse. Anote esse princípio com o que encabeça a filosofia estoica. Tá? Mude apenas aquilo que você pode mudar e aceite aquilo que você não pode mudar. É o amor fati, o amor ao destino, como a gente viu em aulas anteriores. Segundo ponto. Pense antes de falar e reagir emocionalmente. Tá? Um outro ponto estoico de suma importância. Tá? Trabalhe para ter mais autocontrole, autoconsciência. Tá? Ser estoico não tem nada a ver com simplesmente não falar. Não é isso.
É mais importante pensar antes de falar. Se você está interessado no estoicismo filosófico, ou quer ser um estoico nesse sentido, né? Pense antes de falar. Tem já o ditado que diz, né, que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Então, muitas vezes, trocando em miúdos, se for para a gente falar besteira, é melhor nem falar nada. Uma vez eu li num livro, né, eu não vou me recordar o livro agora, tá, mas isso me marcou bastante. Tá? Eu não vou me recordar o livro, tá, pessoal, mas isso me marcou muito. Que diz que são nos primeiros 15 segundos de raiva, fúria e cólera que a gente fala as maiores merdas da nossa vida. São nos primeiros 15 segundos de fúria, ira e raiva que a gente fala as maiores besteiras da nossa vida. Que a gente acaba muitas vezes magoando pessoas que amamos, né? Seja pai, mãe, filho, companheiro, companheira, né? Marido, mulher. São nesses primeiros 15 segundos de raiva que a gente acaba falando aquilo que a gente não deve e acaba magoando quem a gente não deve. Acaba magoando quem a gente ama. Tá? Então, princípio valiosíssimo do estoicismo. Pense antes de falar e reagir emocionalmente. Se está com raiva de alguém, morde a testa, como diz o ditado, mas segura para falar. Porque às vezes você pode falar uma besteira, você pode falar lá no calor do momento uma coisa que vai machucar a pessoa por muitos e muitos anos. Uma pessoa que você ama e que te ama também, né? Você pode, às vezes, falar alguma coisa que vai magoar essa pessoa, às vezes até pela vida toda. Por quê? Por causa de alguns segundos de raiva que você tava. Às vezes nem da pessoa, mas de alguma outra coisa, de alguma outra situação, tá? Então assim, se você sentir que está ficando chateado e não consegue se concentrar nos fatos da situação, tente visualizar ambientes agradáveis, tá? Dentro de si. Tá? E se for, esse é outro ponto, tá? E, assim, tão essencial quanto o primeiro, de aceitar aquilo que a gente não pode mudar, é isso. Calar-nos ao invés de falar besteira. Pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de abrir a boca, porque uma palavra é uma flecha. Uma vez disparada, ela não volta. Assim como a palavra é prata e o silêncio é ouro, para certas pessoas uma palavra pode ser um diamante, ou pode ser o mais mortal dos venenos. Pode ser reconfortante, pode ser agradável, ou pode machucar, mais do que uma pedrada na cabeça. Então guarde a sua boca para proferir apenas palavras que vão fazer bem às outras pessoas, que vão fazer bem àqueles que você ama. Essa é a praticidade, né? A questão prática da vida estoica. Não adianta nada eu querer ser um estoico, eu estudar, decorar sobre obras de Sêneca, ler Marco Aurélio, estudar Zenão, né? Eu estudei, li a bibliografia completa do Sêneca, li as meditações do Marco Aurélio, li o Manual do Epiteto, estudei Cleantes, Crísipo, Zenão, né? Se numa discussão com a minha família lá, com a minha mãe ou com o meu pai, eu xingo eles. Não adiantou de nada, nada.
você só vai ter visto um capítulo da história da filosofia. Mas você vai estar fugindo da sua essência estoica. Tá? Então, esse ponto. Guarde as suas palavras para que elas sejam bálsamos e não veneno. Tá bom? Que as suas palavras façam bem para os outros. Principalmente hoje, né, no advento das redes sociais, né, WhatsApp, ficou até mais difícil se conter, né? Porque você não precisa dizer necessariamente face a face para outra pessoa, você pode falar às vezes por mensagem, por áudio, mesmo sem estar perto daquela pessoa, né? Então antes, né, precisava estar frente a frente para falar alguma besteira, vamos dizer assim. Hoje eu posso falar pelo WhatsApp e que também pode machucar alguém da mesma maneira, tá bom? Então pensar antes de falar e antes de digitar também. Terceiro ponto, tá? Não se preocupe com as outras pessoas. Nossa, como você é insensível? Como assim não me preocupar com as outras pessoas? É claro que eu me preocupo com as outras pessoas. Calma. Não é no sentido de não se importar. Existe uma diferença muito grande entre eu me importar e eu me preocupar. Tá? Por quê? Eu me importo com as pessoas que eu amo. Com a minha família, com meus amigos, enfim. Eu me importo com muitas pessoas. Só que eu não posso me preocupar por elas. Porque isso já fugiria do meu alcance. Tá? Tentar não devagar, nervosamente, tá? E sem sentido. Você não pode controlar as outras pessoas. Tá? Então não há razão para você ficar nervoso nesse sentido de extremamente preocupado. Você não deve também sentir que precisa se conformar com padrões de comportamento das outras pessoas. Especialmente aí se isso significar comprometer a si mesmo. Então, tá, eu quero que fique bem claro essa diferença entre eu me importar com as pessoas e eu me preocupar. Uma mãe, um pai que tem um filho adolescente, né, que começa a sair para as baladas, para as festas pela primeira vez, né, começa a pegar uma certa idade, já começa a ir para as baladas, né, para a noite, às vezes voltar de madrugada ou até de manhã cedo, né? Quem nunca fez isso? Então é natural que os pais tenham essa preocupação com os filhos, né? Poxa, é 4 horas da manhã, meu filho está na balada, sei lá, não sei aonde, fazendo o quê, com quem, tá? Mas há uma diferença entre eu me importar e eu me preocupar. Eu me importo. Então, desde de toda a criação, é necessário muito diálogo, tá? Se você não quer que seu filho se desvirtue, né? Conceito estoico, saia da virtude. Diálogo, compreensão, carinho, né? Isso é eu me importar com a pessoa. Estou dando exemplos práticos aqui. Pai, mãe, vou sair, vou para balada. Aonde? Com quem? Se cuida. Toma cuidado. Vai com Deus. Isso é eu me importar. Só que não vai adiantar de nada eu me preocupar. No próprio sentido, preocupar. Ocupar-se precocemente. Preocupar. Então não vai adiantar de nada. Eu ficar, meu Deus do céu, onde que ele está? Será que ele está fazendo coisa errada? Será que, meu Deus do céu, será que ele arrumou briga? Será que ele pode ser assaltado? Pode ser, meu Deus, não vai adiantar de nada. De nada. Isso é um exemplo, tá? Um exemplo ilustrativo.
para ilustrar, mas isso se aplica a diversas outras situações, tá? Então não se preocupe com as outras pessoas, tá? Quando eu falei isso no começo, pode falar, nossa Lucas, como você é insensível? Não, pelo contrário, tá? Eu me preocupar com as ações do outro, eu só estou prejudicando a mim e ao outro. Por quê? Porque eu não posso controlar o que o outro faz. Existem pais extremamente controladores com os filhos e até parceiros, isso é uma coisa extremamente desagradável, né? Que são também extremamente controladores com as suas parceiras, né? Algo muito, muito desagradável, né? Mas por mais controlador e, abre aspas, doentio que você seja, né? De ser controlador com a pessoa e não vai adiantar de nada, porque você não pode controlar as ações daquela pessoa, quando não na sua presença. E ainda assim, na sua presença, você pode controlar as ações daquela pessoa, mas você não pode jamais controlar os pensamentos dela, controlar o que ela pensa sobre você, sobre o mundo e principalmente sobre ela mesma. Tá? Um outro ponto importante, se a gente quiser ser um estoico, ou pelo menos ter uma vida com alguns princípios estoicos que nos ajudarão a viver melhor, é a gente ser humilde, permanecermos humildes, abertos a novos conhecimentos. A gente pega o exemplo do Sêneca e do Marco Aurélio. Sêneca, um dos homens mais ricos da Roma, um dos homens mais ricos do Império Romano, de muita posse, de muita propriedade, tinha muito ouro, muita riqueza, e era uma pessoa extremamente humilde, humilde com todos, estava sempre buscando aprender. Marco Aurélio, o cara era imperador, o cara estava simplesmente no posto mais alto de toda a sociedade, o cara era o imperador romano, só isso. E o Marco Aurélio também era uma pessoa extremamente humilde, simples, aberto a novos conhecimentos. Tá? Ou seja, Sêneca mesmo já dizia, tentar aprender em todas as oportunidades. Jamais a gente saberá tudo. Jamais, jamais, jamais. É impossível a gente saber tudo. Por isso, não devemos nos fechar no nosso mundo ou no nosso ego, tá? E permanecermos humildes. Tá? Educarmos, humilde com todas as pessoas. A gente pode ser um doutor, a gente pode ser PhD, que a gente sempre vai ter algo a aprender com aquela pessoa mais humilde, talvez um analfabeto. O Sêneca mesmo, como eu citei, né? O Sêneca, o cara era um dos homens mais ricos do Império Romano, extremamente um dos homens mais ricos do Império Romano, extremamente erudito, sábio, né? Filósofo, escritor, advogado, estadista, poeta, extremamente erudito, rico e gostava de conversar com as pessoas mais humildes, gostava de conversar com seus empregados, com os padeiros, os jardineiros. Por quê? Porque ele dizia que aquelas pessoas sempre tinham algo a agregar a ele. Então, ele podia ser um cara extremamente arrogante, porque, além do cara, ele era duas coisas assim, que o colocavam na pirâmide, no topo da pirâmide. Além do cara ser rico, muito, muito rico, ele ainda era extremamente culto, erudito, dominava o latim, falava grego, como eu disse, advogado, estadista, escritor, filósofo, dramaturgo, poeta, o cara era tudo. Era tipo um Rodrigo Hilbert da época. E o Sêneca era extremamente humilde. Humilde.
Conversava com o cara que estava lá limpando as latrinas. Parava para conversar e ter um momento de prosa com a pessoa, porque ele falava que ele tinha sempre algo a agregar, independentemente de quem seja. Tá? Pessoal, outro princípio estoico, que é muito importante, que eu acho essencial a gente aprender e aplicar na nossa vida, é a gente se concentrar em ser justo, ao invés de ser duro. Tá? Um verdadeiro estoico, ele não está interessado em conflitos emocionais. Tá? Retribuição, vingança, guardar rancor. Um estoico de verdade jamais guarda rancor. Mas isso não significa que você precisa, né, vamos dizer assim, ser uma pessoa fria. Não, pelo contrário. Você não precisa ser distante, isolado. Né? Evitar esses conflitos emocionais com os outros e com nós mesmos. Por quê? Porque, acima de tudo, é necessário a gente ter sabedoria, autossabedoria. É aquele princípio que diz que ninguém me ofende sem que eu permita. Tá? Alguém pode me xingar, mas só eu que vou permitir se a pessoa vai me ofender ou não. Tá? Eu posso ter uma fila de pessoas me xingando. Tudo bem, elas estão me xingando. Pode ser das coisas mais baixas possíveis. Elas estão me xingando, aquilo está vindo. Só que se elas estão me ofendendo, aí a única pessoa que vai permitir sou eu. Eu posso receber um xingamento. Não tenho como evitar. Eu não posso, quer dizer, posso, mas não, colocar um esparadrapo na boca da pessoa. Ela está me xingando. Mas ela está me ofendendo, só eu sei. Por quê? Porque a ofensa, o xingamento vem. Mas a ofensa cabe a nós. Tá? Eu só posso me ofender se eu permitir que a pessoa me ofenda. Então, a partir do momento em que a gente souber trabalhar em nós essa blindagem emocional, tá? Essa blindagem emocional, a gente vai ver como a vida ela pode ser muito mais leve, mais tranquila. Ah, Lucas, mas não é fácil. Não, não é. Assim como nada é. Tudo que eu quiser me tornar, não é fácil. Se eu quiser me tornar um estoico, também não é fácil. Igual eu disse, não basta eu estudar Zenão, Marco Aurélio, Sêneca e pronto, já saí um estoico. Não. Ser um estoico é moldar-se. Ser um estoico é lapidar-se constantemente e todos os dias. Tá? Não existe um estoico pronto. Sêneca, Marco Aurélio, grandes nomes do estoicismo, moldaram-se, lapidaram-se todos os dias de suas vidas. Por quê? Porque todos os dias eles tinham algo a aprender. E a partir do momento em que eu tenho algo a aprender, então eu sempre vou ter algo a mudar em mim. Tá? Outro princípio estoico. Não perca seu tempo com distrações. Seu tempo ele é preciosíssimo. Tá? Então, tente não perder tempo com distrações estúpidas. Tá? Pode ser difícil no mundo agitado de hoje. Tá? Eu não estou falando para você abolir o entretenimento da sua vida. Não. Não é isso. Tá? A gente não deve confundir as bolas. Quando a gente fala
que não se deve perder tempo com distrações, tá? Que o nosso tempo é precioso para que a gente perca com distrações inúteis. Eu não estou falando para eu abolir o entretenimento da minha vida, coisas que eu gosto para me entreter, que é justo e válido para a nossa vida, né? Poxa, eu gosto de assistir um filme, ou até alguma coisa que não seja necessariamente um agregador cultural, né? Eu posso gostar de ouvir piadas, assistir vídeos engraçados, né? Como uma maneira de me entreter, perfeito, e não há problema nisso. Mas esse princípio estoico de não perder tempo com distrações diz respeito às distrações cotidianas, às distrações de pensamento, às distrações de propósito, de objetivo, né? Procrastinação, por exemplo. Então, um outro princípio estoico, o foco. Tá? O foco é um grande princípio estoico. Poxa, agora eu vou parar para ler um livro. Então eu vou parar tudo e vou ler um livro. Quantas páginas for. Poxa, agora eu vou estudar. Eu tenho, né, uma matéria para estudar, da escola, da faculdade, do curso, enfim. Eu vou parar e vou estudar. Poxa, eu tenho um trabalho para fazer, né, do meu serviço, um relatório, uma planilha. Eu vou parar e vou fazer. É esse o que o estoicismo diz com não perder tempo com essas distrações. Tá? Não quer dizer que você deve, novamente ressaltando, tá? Que você deve abolir o entretenimento da sua vida. Tá? Mas sim focar. Focar no seu objetivo. Focar nos objetivos que você tomou para a sua vida. Tá, pessoal? Um outro princípio também que eu queria abordar aqui. Aproveite o máximo. Aproveite o momento. Quando a gente fala de aproveitar o momento, né, a gente está falando de aproveitar dos prazeres da vida, da beleza da natureza. Aproveitar o agora. Você já ouviu a expressão latina carpe diem? Né? Carpe diem, colha o dia, aproveite o dia, que é uma expressão que veio de um poema do poeta Horácio, né, do poeta latino Horácio, que é carpe diem quam minimum credula postero. Né? Colha o dia, aproveite o dia. Em traduções livres diferentes, ambas estão corretas. Aproveite o dia e se preocupe menos com o amanhã. Carpe diem. Aproveite o dia, aproveite o momento. Quam minimum credula postero. Preocupe-se menos com o amanhã, com o posterior. Ou seja, a nossa vida é o hoje. A nossa vida é o agora. Tá? Por exemplo, se você recebe uma taça de vinho, você é um apreciador de vinho, certo? E você recebe uma taça de um excelente vinho, um vinho caríssimo, excelente, né? Conceituadíssimo, né? Uma pessoa estoica, ela pode tomar um gole e pensar, e se essa for a última taça de vinho que eu vou tomar na minha vida? A questão não é que eles estejam pensando em desgraça ou melancolia, mas que estão apreciando cada momento singular de prazer. Então, se o estoico, ao saborear esse vinho, falar, e se esse vinho, esse cálice de vinho que eu estou tomando for o último da minha vida, nunca mais eu vou tomar um. Então ele vai saboreá-lo com um prazer sensacional. E ele não precisa necessariamente ser um vinho caro. Pode ser um vinho barato. É o que eu disse do Sêneca, do exemplo que eu dei, né, do pão. Quando ele chegou faminto, quando ele chegou com bastante fome,
de uma viagem, né, que ele tinha feito para uma de suas casas de campo, e o seu cozinheiro não sabia da sua presença, não tinha preparado o jantar, e o Sêneca pediu um pedaço de pão para o caseiro, falou que estava com muita fome. Era um pãozinho xoxo, duro, sem sal, só que o Sêneca disse que foi o banquete mais saboroso que ele já teve na vida. Porque o prazer em desfrutar não estava no objeto, não estava no pão, mas sim na sua forma, né? Então, pense isso, tá? Igual eu falei, tá? Não é nenhuma melancolia, nenhuma morbidez esse pensamento estoico. Pelo contrário, consiste em a gente saborear cada momento. O famoso ditado, viva cada dia como se fosse o último, nada mais é do que um ditado estoico, tá? Viver como se fosse o último. Eu gosto muito de pizza. Nossa, eu amo pizza. Puta, eu adoro pizza. Eu tô comendo um pedaço de pizza. Se eu, né, ter a filosofia, o pensamento de aquele pedaço de pizza que eu tô comendo for o último pedaço de pizza da minha vida, nunca mais na minha vida eu vou comer pizza. Então aquele pedaço ele vai se tornar o pedaço mais saboroso de pizza que eu já vou ter comido. E o que vai ser confortante é no fundo, por mais que a gente pratique esse exercício, a gente saber que a gente vai voltar, sim, a comer outro e outro pedaço de pizza. Tá bom? Então, esse conceito é um que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Tá? Um outro que eu queria dizer também é que a gente não deve se preocupar com as coisas pequenas. Com as pequenas coisas. Veja os grandes desafios da vida como oportunidades para se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais forte. Quando se sentir pequeno, quando você se sentir... né, olha os desafios. Muitas vezes são os pequenos incômodos que nos causam grandes transtornos. Tá? Sua paz de espírito, meu amigo, vale mais do que você se estressar com algo de pouco valor. Como disse o Epiteto, né? O próprio Epiteto, um dos maiores filósofos estoicos, já disse: um pouco de óleo derramado, um pouco de vinho roubado, repita para si mesmo: por um preço tão baixo, eu compro tranquilidade. Né? Por um preço tão baixo, eu compro tranquilidade. Ou seja, muitos dos dissabores que a gente tem na nossa vida, muitos dos dissabores que a gente tem na nossa vida são com as coisas pequenas, são com as pequenas coisas. Então, ponto principal, não deixemos com que essas coisas pequenas nos causem grandes frustrações. Tá? A vida é incrível para a gente perder tempo com essas pequenas frustrações e deixar que isso nos cause grandes transtornos. Tá? E uma outra, queria finalizar como assim, faça uma reflexão todos os dias, em cada momento, sempre que você se sentir para baixo, sempre que você se sentir com vontade de explodir, ou afoito com alguma coisa pequena, lembre-se, no mundo, você é a maior coisa que existe para você mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, extraído o máximo desse curso, tá, pessoal?
o material completo vocês, né, podem acompanhar na apostila que vocês receberam. E se tem uma coisa que eu queria dizer, é muito obrigado, tá? Muitíssimo obrigado a você que ficou comigo aqui nessas 10 aulas. Passou rápido, não foi? Passou sim. Mas lembre-se, um outro princípio estoico: tudo que é bom dura pouco. Hoje é um ditado popular, mas ele é uma frase estoica também, né? Tudo que é bom passa rápido, porque essa é a verdadeira felicidade. Ela é fugaz. E espero que nessas singelas 10 aulas desse curso você tenha pelo menos conseguido ser um pouco mais feliz. Muito obrigado a todos e um grande abraço. O Instituto Mileto agradece.